Salve, salve, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Fabrício Moraes e vamos dar continuidade às aulas sobre o planeta Terra, né? Nós vimos até agora mais 2 aulas, vamos para a terceira aula explicando um pouquinho sobre a esfericidade do planeta. Vamos acompanhar aqui pelo slide, tudo bem? Essa aula é para as turmas do terceiro ciclo, sexto ano e sétimo ano, e da terceira totalidade da EJA, né? E o título dela é a esfericidade do planeta Terra, tá? Por quê? Porque ela está relacionada à seguinte habilidade da nossa base curricular comum, né? Que é selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra. Vem aqui comigo agora. Na aula passada, nós já vimos que a Terra ela não tem um formato esférico propriamente dito, né? Mas ela é similar a uma esfera. Ela tem um formato que nós vamos chamar de geóide, né? Formato geóide, que é próximo de uma esfera, porém achatado nos polos. Como nós podemos ver aqui pelo globo terrestre. Vocês conseguem ver aqui? Olha, inclusive aqui para a câmera está aparecendo o nosso hemisfério sul aqui com o nosso continente americano, né? América do Sul. Então o que acontece? A Terra como um todo, né? Ela vai ter um formato esférico, porém ela vai ser achatada nos polos, né? E isso vai ser um grande e importante avanço para o conhecimento que nós temos sobre o planeta como um todo, né? Por quê? Porque a partir deste conhecimento, e nós vamos explicar daqui a pouquinho para vocês o porquê que isso é uma certeza, né? Não é algo que estamos inventando aqui para vocês. Como podemos perceber, existe uma frente ideológica com relação a acreditar que a Terra é plana, né? Então a gente vai desmistificar um pouquinho isso hoje, tudo bem? Podemos vir aqui para o slide, olha só. Existem os terraplanistas, né, que são os que acreditam, né, na Terra plana, e a gente faz uma brincadeirinha aí, né? Mas que espécie de Terra plana é essa, né? Por quê? O planeta Terra ele não é plano. Mas, a partir das concepções dos terraplanistas, o planeta Terra teria mais ou menos esse formato, né? Ele seria uma Terra plana, tecnicamente, onde a atmosfera seria como se fosse uma espécie de cúpula ou um domo, né? Que estaria ao redor da parte de cima do planeta Terra, tudo bem? Enquanto embaixo você teria aqui as profundezas, né, do planeta, inclusive aqui o inferno representado, né, e aqui alguns alicerces. Neste modelo de Terra plana, como vocês podem perceber, o centro da Terra seria o Polo Norte, né, como você pode ver aqui, e ao redor da Terra plana, o que vocês já ouviram falar como Antártica, né, é como se fosse uma grande muralha de gelo, tudo bem? Que estivesse nas bordas, né, na borda do planeta, né? Aqui você teria o Sol, né? Você teria o Sol aqui, tudo bem? Vocês conseguem ver aqui? Você teria o Sol e a Lua, e cada um deles iria fazer um movimento circular ao redor do planeta, dando a impressão do dia e da noite. E as estrelas que nós vemos, né, que nós viríamos, né, nesse modelo de Terra plana, nada mais são do que pontos que estariam grudados aqui nessa cúpula, nesse domo, né, da Terra plana. Entendam, isso aqui é uma imagem amplamente divulgada na internet, tá ok? Este é um dos modelos de Terra plana que existem e você pode buscar por aí. Porém, o que acontece, né? Aqui a gente pode verificar como seria o movimento, né, do dia e da noite dentro do modelo da Terra plana. O que acontece? Qual o problema disso? Vem aqui comigo. Qual o problema disso? Desde antes de Cristo, né, você tem aí aproximadamente 500 anos antes de Cristo,
você tem vários filósofos e estudiosos, né, gregos principalmente, que já entendiam que o formato do planeta Terra, ele não seria como se fosse uma pizza, um formato plano coberto por uma cúpula, né? Então o que acontece? Existem experimentos muito simples e muito práticos que você pode estar fazendo para entender que esse planeta ele é esférico. Nosso planeta é esférico, não somente o nosso, né? Mas os planetas como um todo. Aqui no sistema solar, como nós vimos na aula passada, nós temos 8 planetas atualmente, então cada um deles tem esse formato esférico também. E para os terraplanistas, somente a Terra seria plana, isso não faz muito sentido. Mas entre outras coisas, vamos verificar daqui a pouquinho, né? Mas é só para vocês entenderem que desde antes de Cristo, filósofos como Pitágoras, principalmente Eratóstenes, né? Eratóstenes, que foi um filósofo que conseguiu provar há 250 anos antes de Cristo que a Terra realmente tinha um formato esférico, né? Para vocês terem uma ideia. A gente pode verificar isso em um outro momento, tudo bem? Mas eu quero que vocês entendam, né, que realmente essa é uma questão que a gente não deveria estar debatendo atualmente. Atualmente nós temos muitas questões muito mais importantes para serem debatidas. Porém, é importante que você entenda, né, que existem as pessoas que não acreditam nisso, né, que não acreditam, que acham que muitas coisas que a ciência coloca nada mais passa de uma conspiração entre governos ou coisa do gênero. A gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Vamos aqui para o slide. Como vocês podem ver, uma das evidências que provam que a Terra tem um formato esférico, né, é a questão da observação de estrelas, né, através dos hemisférios, né? Existem várias constelações em que você consegue observar apenas no hemisfério sul e várias constelações que você consegue observar apenas no hemisfério norte, né? As constelações do hemisfério sul, nós damos os nomes de constelações austrais. E as constelações que você só consegue observar pelo hemisfério norte são as constelações boreais. Existem outras constelações, professor? Existem. Existem constelações que vocês podem observar em qualquer parte do planeta, né? Porém, essas são específicas aqui. Vamos dar um exemplo. Vocês já ouviram falar nessa constelação aqui? Ela forma uma cruz aqui, olha, né? Essa constelação é a tão famosa constelação de Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul. É uma constelação importante para o nosso país, inclusive para o hemisfério sul, como de forma geral, porque ela só pode ser vista no hemisfério sul. E ela é muito utilizada ela foi muito utilizada, né, pelos navegadores antigos, né, porque eles se guiavam a partir dela, né, a partir dessa estrela, principalmente essa estrela aqui embaixo da Cruzeiro do Sul, que é a estrela de Magalhães, que dá um direcionamento que a pessoa está no hemisfério sul, está seguindo para o sul geográfico, tecnicamente dito. Tudo bem? Essa constelação, inclusive, está presente, né, na nossa bandeira do Brasil, tá? A bandeira do nosso país. Tudo bem? Enquanto que você tem a constelação de Órion, né, que você consegue observar principalmente por essas 3 estrelas aqui, né? É uma constelação boreal, tudo bem? Onde você consegue observar somente a partir do hemisfério norte. Essas 3 estrelas aqui são chamadas de as 3 Marias, né? Elas vão formar o cinturão de Órion. Órion, né? Isso vem lá da mitologia, né? Com relação a isso. Órion era um guerreiro e tal. Então você consegue observar que essas estrelas aqui, esses pontos todos aqui, vão formar a constelação de Órion. Aqui é o cinturão de Órion, né? Que nós chamamos, que é formado pelas 3 Marias,
né? O cinturão de Órion. Aqui é o formato do guerreiro Órion, né? Mas aí a gente não vai se ater a isto no momento, tudo bem? Pode vir para cá comigo. A gente só está apresentando para vocês o quê? Que existem constelações que só podem ser vistas em um hemisfério ou outro. Hemisfério sul, onde nós estamos, né? Você pode ver a Cruzeiro do Sul, você pode ver outras constelações que só existem aqui. Você só pode observar daqui do nosso hemisfério. No caso aqui no Brasil, como nós estamos no hemisfério sul. Enquanto outras você só consegue observar no hemisfério norte. Voltando aqui para o slide, a gente tem também as diferenças, né, entre o amanhecer e o anoitecer. E essa daqui, como você pode ver aqui no slide, é uma representação de um mapa mundi, né? O que acontece? O que é um mapa mundi? É como se fosse aquele globo que eu mostrei para vocês no início da aula, só que colocado num plano, tudo bem? Então o que acontece? Como é que você consegue explicar o amanhecer e o anoitecer diferente em diferentes regiões do mundo, né? Como, por exemplo, aqui nós estamos no Brasil, né? O Brasil está aqui em um fuso horário, tudo bem? Se a Terra fosse plana, tecnicamente falando, e o Sol só tivesse rodando por cima dessa cúpula, o que aconteceria? O amanhecer e o anoitecer em todas as partes do mundo seriam iguais, não é? Mas não é isso que se observa. Como você pode ver aqui na América do Sul, aqui no Brasil, mais especificamente, aqui na maior parte do Brasil, o que nós temos? Você tem, por exemplo, você acorda de manhã às 8 horas da manhã. Ao mesmo tempo que você acorda às 8 horas da manhã aqui, nessa região do Brasil, aqui na Europa é um horário diferente, né? É um horário diferente. Eles já estavam acordados há mais tempo, porque o Sol, para eles, já nasceu antes aqui, tudo bem? Entre outras evidências aí com relação ao amanhecer, ao anoitecer, né? E a gente tem também a questão das estações do ano, né? Que a gente pode entender como as estações do ano. Vocês já ouviram falar nas estações do ano? O que acontece? Se você olhar por aqui, né? Você tem o planeta Terra, ele é inclinado dessa maneira aqui, em aproximadamente 23,5 graus, né? Onde ele vai fazer o seu movimento aqui ao redor do Sol, como vocês podem ver, tudo bem? Então o que acontece? Você tem aqui um movimento elíptico, tá ok? Que é próximo do circular, só que um pouquinho achatado ao redor do Sol, né? E em dois momentos desse movimento ao redor do Sol, o planeta Terra vai estar mais próximo do Sol, e em dois outros momentos o planeta Terra vai estar mais distante do Sol. Tudo bem? É a partir desses movimentos aqui, a partir destes momentos, em que você consegue definir as estações do ano. Mas entendam, olha aqui para mim, entendam, nem todas as partes do mundo possuem estações do ano bem definidas, né? A gente considera as estações do ano bem definidas aquelas porções do planeta que estão no que a gente vai chamar de zonas temperadas do planeta, tudo bem? Essas zonas, que é um pouquinho mais acima do hemisfério norte, antes do polo norte, um pouquinho mais abaixo no hemisfério sul, antes do polo sul, vão ser as zonas onde essa definição de estações do ano elas vão ser mais efetivas. Aqui para a nossa região, por exemplo, para a região amazônica como um todo, como nós estamos muito próximos da linha do Equador, o que acontece? Você vai ter uma disponibilidade de sol, uma disponibilidade de energia solar, de luz solar mais constante, tudo bem? Então é muito difícil você conseguir ter estações do ano bem definidas aqui para a Amazônia como um todo, tudo bem? Aqui nós temos basicamente dois climas, que é o muito chuvoso e o pouco chuvoso, né? Porém, estações definidas como, olha aqui no slide, inverno, primavera, outono, verão, elas já não vão existir, já não vão fazer parte da nossa realidade, tudo bem?
Continuando, a Terra plana ela não consegue explicar os eclipses também. O que são os eclipses? Você vai ter dois tipos de eclipses. O eclipse solar, né? E o eclipse lunar. Qual a diferença entre eles? Vamos lá. Olha aqui esse esquema, que bonito. No eclipse solar, o que vai acontecer? Em algum momento, a Lua, né, vai se pôr aqui entre o Sol e a Terra. E a Lua vai fazer uma sombra, né, para a Terra, como se ela estivesse tapando o Sol, né? Você tem aí alguns exemplos de eclipse total e parcial, dependendo de onde essa sombra, né, realmente coloque, né? Se você conseguir ver, né, um sombreamento total, né, um sombreamento bem mais escuro, você tem o que a gente chama de eclipse total. Quando você tem o eclipse parcial, é quando você consegue ver esse sombreamento menos escuro aqui. O que acontece? O eclipse solar, que é este que eu coloquei como exemplo aqui para vocês, ele não é tão comum de acontecer, tudo bem? E quando acontece, é difícil você conseguir observar de todas as partes do planeta, né? Você pode ver agora, olha, ele acontece mais ou menos dessa forma, ó. A Lua é um objeto, né, esférico se pondo na frente do Sol, né? Como você consegue observar aí ao redor, olha, vários feixes de luz. Ele é muito bonito. Infelizmente, eu nunca consegui ver um pessoalmente, né? Agora, o eclipse lunar, a gente já consegue ver, a gente já consegue observar com mais facilidade, a gente já consegue observar mais vezes acontecendo no planeta, né? O eclipse lunar do que o eclipse solar. O eclipse lunar é quando a Terra vai se pôr na frente da Lua. O que acontece? A Lua, ela não tem luz própria, ela é um corpo celeste que não vai ter luz própria. Você só consegue observar a Lua quando algum feixe de luz do Sol bate nela e é refletida, né, para a Terra. Então o que acontece? Quando a Terra se põe na frente do Sol, impedindo com que essa Lua seja vista, você não consegue ver essa Lua. Acontece um sombreamento desta Lua, tudo bem? E isso aqui é importante, por quê? Para você entender o formato esférico do planeta Terra. Por quê? A sombra que faz na Lua é uma sombra totalmente esférica, né? Como você pode ver aqui nessa imagem, nesse GIF animado, tudo bem? Olha só, o pessoal costuma comentar, né, que no eclipse lunar existe um fenômeno em que a Lua fica um pouco mais avermelhada, né? Que o pessoal chama de lua de sangue, ó, quando está passando aí. O que acontece? Esse fenômeno é porque algumas partes, né, dos feixes de luz do Sol conseguem chegar aqui na Lua com essa frequência de cor, né, com essa frequência de cor meio avermelhada, né? Então é um fenômeno bastante bonito e é um fenômeno que prova minimamente o formato esférico da Terra. Porque se a Terra fosse naquele formato da Terra plana que nós vimos anteriormente no início da aula, esse eclipse seria mais ou menos dessa forma, né? O que não acontece de fato, tudo bem? Então, outra evidência, né, que prova a esfericidade da Terra é a aviação e as grandes navegações, né? Então, o que acontece? Olha aqui para mim. Você tem aqui no planeta, né, várias porções, né, de água aqui no planeta, tudo bem? Que são os oceanos. E a partir desses oceanos você vai ter mares, entre outros corpos d'água. E para isso, por exemplo, muitas navegações chegam, muitos mantimentos chegam, carregamentos de várias coisas que alguns países precisam, chegam via mar, via oceânica. Então, existem o que nós vamos chamar de rotas marítimas aqui, né? Essas rotas marítimas, elas são pensadas desde 1503, lá
através da primeira da viagem de Fernão de Magalhães, que conseguiu fazer, né, essa volta toda ao planeta Terra, né, via marítima, né? Ele saiu da Espanha, tudo bem? Deixa eu achar aqui a Espanha, tá aqui. Saiu da Espanha, contornou aqui a América do Sul, contornou aqui o Oceano Pacífico, até chegar aqui próximo da Indonésia, né, onde houve uma batalha aqui. Ele infelizmente foi morto nessa batalha, porém a sua expedição continuou, né, através do Oceano Índico, dando a volta aqui na África do Sul, no chamado Estreito de Magalhães, e voltando para a Espanha. Tudo bem? Essa é uma rota marítima lá da época das grandes navegações, que foi descoberta, né? Então, além disso, você tem a aviação, você tem várias rotas de aviação, de aviões, passando pelo planeta inteiro, que comprovam esse formato esférico da Terra, tecnicamente, né? Além disso, quando você olha aqui, vamos aqui para o slide, rapidinho. Você tem a gravidade, né? O que é gravidade? A gravidade, ela vai ser uma força, né, da natureza que vai puxar as coisas aqui para o centro da Terra. Nesse caso, estamos falando da Terra, né, nosso ponto de referência. Então, uma pessoa aqui na Inglaterra deixar uma bola cair no chão, essa bola vai ser atraída para o centro da Terra. Uma pessoa aqui na África deixar cair uma bola aqui na África, essa bola ela não vai para cá, por exemplo, ela vai para o centro da Terra também. Assim como esta pessoa deixando uma laranja cair aqui no chão, essa laranja ela vai ser atraída para o centro da Terra. Tudo isso através da força gravitacional, né? Que vai ter essa fórmula aí. Nós não vamos mexer nessa fórmula aqui, tá? A gente não vai calcular isso ainda, tá? Mas é só para você entender que a força gravitacional como um todo, ela pode ser medida de fato, tudo bem? A força gravitacional, ela vai ser igual à constante de gravitação universal vezes a massa do maior corpo vezes a massa de um menor corpo dividido pela distância ao quadrado, tudo bem? Essa formulazinha aqui, ela vai ser importante para a gente entender o fenômeno da gravidade, mas a gente não vai trabalhar com ela ainda, tá? É só para vocês entenderem que ela pode ser calculada, a força gravitacional pode ser calculada. Para vocês terem uma ideia, olha aqui para mim. Para vocês terem uma ideia, qualquer objeto que está em qualquer local do universo, ele tem uma força gravitacional embutida. Porém, a massa dele é tão pequena, é tão irrisória normalmente, que essa força de atração gravitacional, ela é praticamente inexistente. Ela é muito pequena. Mas para corpos grandes, muito pesados, como é um planeta como um todo, né? O planeta Terra é um exemplo disso. Essa gravidade, ela é muito maior, tudo bem? Ela realmente é uma força que nos mantém aqui no nosso planeta. Voltando aqui, então o que acontece? Uma outra evidência, né, é a própria exploração espacial, né? Lá na Guerra Fria, né, na década de 70, década de 60, década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma corrida espacial, né, entre União Soviética, principalmente, e Estados Unidos, onde Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta, né, a sair da Terra, tecnicamente, e ver que a Terra, essa daqui é a parte, é a frase, né, que ele usou, "The Earth is blue", né? "How wonderful, it is amazing", ou seja, a Terra é azul, como é bonita, como é maravilhosa, é impressionante, né? Esse foi o primeiro astronauta a sair do planeta Terra, tecnicamente, né, e observar o nosso planeta, como ele é azul.
Lá depois, em 1969, você tem aqui a primeira foto do planeta Terra, né, tirada pela expedição de Neil Armstrong. Então, a exploração espacial em si, ela é uma evidência clara de que a Terra ela é esférica, né? Porque existem outras agências espaciais além da NASA, né? A NASA nem é mais a agência espacial mais conceituada atualmente, né? Você tem aí agências espaciais na China, na Rússia, e que tem grande aporte, né, tecnológico para isso. Então, seria um desperdício criar alguma mentira ou alguma conspiração com relação a isso. Além disso, você tem o advento dos satélites, né, GPS, os satélites. O que acontece? Aqui, esses satélites eles precisam orbitar ao redor da Terra. O celular que você usa hoje em dia, né, a TV, o smartphone, a Smart TV, a internet, alguns tipos de internet, né, são todas através de satélites, né? A televisão, como se você estiver assistindo na sua casa agora, na televisão propriamente dita, o próprio sinal de televisão, ele existe por conta desses satélites que estão ao redor da Terra, tudo bem? E esses satélites têm órbitas, isso é uma prova irrefutável de que o planeta realmente ele tem esse formato meio esférico, né? Eu não gosto de falar que ele é redondo, porque ele não é redondo, ele é geóide, mas ele tem um formato muito próximo de uma esfera, tudo bem? Olha só, essa é uma observação interessante. Você já foi a uma praia? Se você conseguir observar, né, lá no horizonte, um navio ou algum barco partindo em direção ao horizonte, você vai conseguir observar que ele gradualmente vai sumindo, né? Primeiro, só que ele não some de uma vez, tudo bem? Ou seja, ele não simplesmente cai de uma borda, né? Ele vai sumindo gradativamente. E você consegue observar, primeiramente, sumir o seu casco, né? A parte de baixo do barco, né? Por que que isso acontece? Se você conseguir pegar um binóculo e ver o navio sumindo, ele vai sumindo aos poucos mesmo. Por que que isso acontece? Porque isso é uma evidência de que a Terra é esférica, né? Tecnicamente falando, tudo bem? Porque você vai conseguir... olha aqui para mim, deixa eu pegar aqui o globo. Pode voltar aqui para mim. Por exemplo, um navio sai daqui, desse ponto, e ele vai em direção a esse outro ponto aqui. Quando este navio ele vai passando para cá, o que vai acontecendo? Você, como observador daqui, você vai vendo ele se distanciando, mas ele vai curvando, ele vai entrando numa curvatura, né? Por isso que ele não vai sumir do nada. Ele vai sumir gradativamente. Primeiramente a parte de baixo vai sumindo, depois a parte de cima. Tudo bem? Voltando agora para os slides, agora vamos à reunião de emergência. Tudo bem? O que é a nossa reunião de emergência? É a nossa atividade, né? Nesse caso, a gente vai ter aqui uma atividade de pesquisa para você, tudo bem? Essa atividade de pesquisa você vai fazer e vai entregar para o seu professor de ciências, ou vai mandar para a escola, para o seu professor de ciências conseguir fazer a correção dessa atividade, né? Eu quero que você preste atenção, né, de que outras formas, diferente das vistas nessa aula, você pode tentar provar que a Terra tem um formato mais próximo de uma esfera, né? Tem um formato que nós vamos chamar de geóide. De que outras formas diferentes isso você pode tentar provar isso, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, eu até coloquei aqui no slide, né? A expectativa da ciência para 2020, né? A expectativa de termos carros voadores, máquina do tempo, teletransporte, né? E a realidade científica de 2020, a gente está tendo que provar que a Terra não é plana. E isso realmente é muito complicado. Tudo bem? E, gente, por hoje é isso. Eu peço que vocês sigam a gente no canal do YouTube, canal Educa Belém, tudo bem? Aprendendo em casa. Espero que você tenha aprendido alguma coisa na aula de hoje. Espero que ela tenha servido para alguma coisa na sua vida, né?
e pelo menos que a gente consiga entender o mundo de uma forma melhor. Tudo bem? Até mais, gente. Tchau, tchau.